Então pronto, botei para gravar, a partir de agora está gravando, depois eu vou colocar lá no nosso canal. Então só também para registrar, gente, novamente um bom dia a todos e a todas nessa nossa... Estamos aqui para começar retomar nossas atividades de disciplina, de planejamento e orçamento, depois da nossa conversa inicial. Então eu queria apresentar para vocês o que eu organizei como uma retomada para mostrar como é que vai ser a nossa nova metodologia. Vou botar para apresentar aqui e dar os direcionamentos do que a gente vai, de como a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina. Deixa eu botar para apresentar e vou pedir que vocês me falem se está aparecendo aí para vocês na tela. Sim, professor. Tá, ok, obrigado. Perfeito, então vamos lá, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Pronto. Então eu botei aqui esse material, para começar eu vou falar um pouquinho de novo da ementa para a gente recapitular. Nós já falamos disso, nós tivemos 2 encontros, né, dessa disciplina antes da gente paralisar, aliás, do calendário acadêmico ser suspenso, e aí eu vou retomar com a ementa e apresentar a proposta de plano adaptado dentro desse papel, né? Eu botei aqui meu e-mail pessoal já, o meu Gmail, que eu vou usar bastante para mandar os e-mails, porque como institucional ele tem umas limitações, eu vou usar o pessoal, que eu já criei um grupo de contatos com os e-mails de vocês, que vocês cadastraram, informaram o professor João, ele passou para a gente toda a relação de contatos e e-mails, vai ser mais um canal, né? A gente sabe que nem todos, para quem pode acessar, quiser acessar pelo e-mail, vai estar no e-mail, mas vai estar no WhatsApp e no Siga A também. Então, vamos lá retomar a nossa ementa agora. Só repetindo, está passando a tela aí para vocês, entrou na outra tela. Alguém só fala, por gentileza, para eu não, como eu estou só com uma tela ainda, eu não precisar sair daqui. Apareceu sim, professor. Tá bom, obrigado. Então, a ementa da disciplina, vou até passar ela toda aqui, voltando. Ela é bem pequena, né? Assim, começa falando regime de construção civil, empreitada, administração de licitações e concorrência pública. Quais são as modalidades de contratação de uma obra, seja por uma pessoa física ou pessoa jurídica, tanto na iniciativa e na jurídica, tanto a iniciativa privada quanto um ente público. Quais são as modalidades de acordo com a legislação atual. Esse item, na verdade, a gente vai falar um pouco mais para frente, que a gente vai começar seria com esse item de planilha orçamentária, o terceiro item. Então tem o segundo tópico, levantamento de quantitativos, terceiro tópico, planilha orçamentária e quarto tópico, cronograma físico-financeiro. A ementa não é obrigatória, geralmente ela é o apanhado de conteúdos, ela não necessariamente apresenta na ordem que é mais interessante apresentar, ou o professor, a professora pode adotar. A minha forma de trabalho, eu prefiro começar com a planilha orçamentária, que a gente vai trabalhar primeiro, compreender como é que se elabora uma CPU, que a gente começou, as modalidades de orçamento, para depois ir para a parte de levantamento quantitativo, que vai dar um orçamento geral, cronograma físico-financeiro, e ao final a gente vai falar desses regimes. Então, esse tópico que aparece como primeiro aqui, ele vai ser trabalhado por último nesse planejamento que eu costumo trabalhar nessa disciplina, tá? Lembrando que esse material também vai ser enviado depois, tá, pessoal? Então, caso alguém não se preocupe, que vai ser enviado para vocês. Então, a ementa ela é bem curta, ela é bem sucinta, mas eu diria o que resume essa nossa disciplina seriam esses 2 últimos tópicos, né? Planilha orçamentária, que é elaboração do orçamento, custo da obra. E o cronograma físico e financeiro, ele é um elemento de planejamento, que dá nome para a disciplina, para você planejar a obra, e depois, durante a execução, gerenciar essa execução, né? Seria você planeja o tempo e o avanço da obra, e com ele você vai acompanhando, se está atrasado, se você está adiantado.
é um elemento de acompanhamento para tomada de decisões, para te ajudar a tomar decisões para ajustar a execução da tua obra. Bem, só para a gente também recapitular o objetivo específico da disciplina, eu só trago o específico que o objetivo geral é alinhado com o objetivo geral do PPC, que é a formação de técnicos e identificações que tenham competência e habilidade para executar o exercício da profissão, né, considerando todos os fatores de sustentabilidade, éticos, etc. Etc. Não que são menos importantes, mas todo o contexto, né, uma formação completa, holística. Especificamente, a disciplina ela tem o papel de possibilitar para vocês a compreensão de procedimentos para calcular os custos de uma obra e elaborar orçamento e planejamento para construir uma determinada edificação. Então, como o nome já sugere, no nome da disciplina não tem orçamento, né? Tem planejamento e gerenciamento, mas para eu planejar uma obra, ela envolve dois elementos principais: elaboração de custos, que é o orçamento, e elaboração do cronograma, que é planejar o tempo para executar, com tudo que está envolvido nisso, quais serão os materiais, equipamentos, equipe de trabalho, né? Então, essa disciplina, tanto que na atualização do PPC, a gente mudou o nome dela para orçamento e planejamento de obras, para que a palavra orçamento apareça, já para a gente compreender melhor. Mas a ementa ela ficou bem semelhante, só foi mais detalhada também para ajudar um pouco mais vocês, estudantes, no caso, os próximos estudantes e os professores, tá bem? Então, esse é o objetivo específico dela. Só voltar aqui uma coisa. Pronto. E as avaliações, então vamos falar das avaliações adaptadas ao ensino remoto, né? Outros professores... Professor? Oi? Pois não. Professor, a gente vai usar alguma planilha disponibilizada, assim, já pronta, como Sinap ou para aprender o orçamento? A gente vai. Não sei se vai ser exatamente desse modo que você está falando, da planilha pronta, mas eu vou disponibilizar algumas composições no Excel, já, para a gente trabalhar. Vou mandar para vocês, vou mostrar como é que a gente baixa as planilhas do Sinap, já vou oferecer também para a gente usar como base. E a proposta é a gente trabalhar na elaboração de um orçamento, a partir do nosso quarto, quinto encontro, que é depois de passar essa parte inicial teórica, a gente vai partir para a elaboração de um orçamento em cima de um projeto, né? Então, sim, a gente vai tentar executar... Deixa eu só fechar minha aba do WhatsApp aqui. Só um instantinho. Para não ficar... Pronto. A tela ainda está aparecendo. Aí a apresentação na tela de vocês. Com as avaliações. Só me confirme, por favor, que eu mudei as telas. Tá sim, professor. Tá, obrigado. Então, aí sim, eu vou passar, a gente vai trabalhar com planilha orçamentária, de preferência no Excel. Eu vou mostrar também uns softwares gratuitos, que eles, gratuitos não, eles são plataformas pagas para elaboração de orçamento, que funciona na nuvem, né, como se fosse um site, assim, uma rede social semelhante, né, que dá para a gente fazer uma assinatura de teste gratuito. Então eu pretendo usar. Tem alguns que são assim, são muito bem elaborados e permitem isso. Então já fica como forma de vocês conhecerem e sem nenhum custo, claro, nessa fase de aprendizagem a gente pode usar como teste para poder já aplicar. Então a gente vai fazer sim, viu, Maria? Acho que foi a Maria que perguntou, né? Se puder confirmar, só me corrija se eu estiver errado, por favor. Bom, vou voltar aqui para as avaliações, então. Uma das avaliações, a final, na verdade, vai ser, então, a elaboração desse orçamento. Eu coloquei aqui todos os bimestres, como a gente, na verdade, agora, você sabe que a disciplina no primeiro módulo, nesse primeiro bloco, aliás, ela começou segunda, dia 31 de agosto, e vai até meados para o final de novembro.
Então, nós teremos aí aproximadamente 12 encontros, contando com hoje. E aí, dentro desses, os bimestres não estão divididos como antes, mas nós temos que chegar em quatro notas, né, para poder lançar normalmente no sistema, e as avaliações vão ser um pouco diferentes, né. Você deve saber, e aí eu estou colocando alguns tópicos aqui: participação em encontros remotos, né, nas nossas aulas online. Quem não pode participar por questão de internet vai poder ver depois, isso não tem prejuízo, mas essa é uma forma do professor poder avaliar como é que está sendo o acompanhamento, né. Arguições individuais. O que são arguições? É quando, se porventura eu precisar verificar individualmente se algum ponto foi entendido ou não por alguém, posso fazer uma conversa individual, ou por mensagem, ou até mesmo por uma videochamada, alguma coisa, para a gente poder identificar isso pontualmente. Mas isso seria um caso, em caso de situações específicas, ou, por exemplo, quando algum de vocês, algum colega, não puder conseguir acompanhar online, né, ao vivo, aliás, as aulas, e esteja com algum problema de assistir também as gravadas, né. Entrega das atividades propostas nos encontros, essa é a principal, porque, e aí eu entro no tópico que mais na frente eu vou falar de novo, mas já adianto que vocês devem ter ouvido, ou de outros professores, que a frequência, o controle da frequência, ele vai ser feito pela entrega das atividades propostas em cada momento, né? Por que isso? Isso, inclusive, está regulamentado na nova resolução, que regulamentou as aulas remotas, e numa outra instrução normativa, que é um outro documento que regulamenta. Isso é a forma de preservar, de garantir que aquelas pessoas que não têm acesso à internet para participar online possam ter direito, né, a ter a sua frequência garantida, uma vez que está sendo tudo online e remoto. Então, se ela não tem internet, ela não pode participar ao vivo, mas ela está participando da execução das atividades. Mas eu faço esse destaque porque é importante a participação de vocês, porque aqui a gente pode debater, conversar, tirar dúvida ao vivo e ter essa interação, né? Eu acredito que sempre há um aproveitamento melhor quando a gente está falando. Claro, dentro de uma proposta, não dá para a gente passar 4, 5 horas direto, né, apresentando, que ninguém aguenta aproveitar isso um tempo tão longo. Então, embora não seja obrigatório, mas quem pode, continue participando, né, é fundamental para ter um desempenho, um aproveitamento melhor, né? Até porque eu planejei não usar o nosso horário todo numa aula online, como já dito, porque é cansativo. Então vai ter alguns momentos, a gente pode dar algumas pausas, em alguns dias a gente fará alguns momentos pausados, outros será um tempo menor depois de uma atividade, e ao final a gente volta para rever. Então vai ter várias situações nesse sentido, né? A gente pode fazer um seminário também, que eu acredito que mais para o final, eu ainda avalio como é que vai ser, né? Talvez a gente use. E esses debates são conversas aqui online, por isso a participação é importante, para a gente verificar, ouvir de vocês alguns pontos de vista diferentes. Mas vai ter também o trabalho, que desculpa eu não coloquei, vou atualizar depois, esse trabalho de elaboração do orçamento em cima de um projeto que vai ser já a aplicação de todos os conceitos que a gente for estudando ao longo do avanço da disciplina. Tá bem? Até aqui, vocês conseguiram me ouvir bem? Alguém pode manifestar aí no áudio, por favor? Sim, professor. Tá bem, obrigado. Então, lembrando que nós vimos antes da suspensão, nós tivemos 2 aulas, né, 2 encontros, cada encontro foram 2 horas a aula. A primeira a gente teve aquela apresentação, que a gente, né, sempre uma conversa para eu conhecer cada um de vocês, e eu fiz aquela CPU, lembrando que CPU é a sigla de composição de preço unitário, dando um exemplo de um bolo. Vou voltar aqui, acho que tem alguém querendo entrar, só um instantinho aqui. Pronto. Então, vou voltar aqui. Então, tendo o exemplo do bolo,
que a gente falou, até elaboramos, você deve lembrar, para tentar exemplificar o que é uma composição de preço, né? Que é a composição de preço unitário, que é um dos métodos principais de orçamento, o método que utiliza as CPUs, as composições de preço, é uma forma de eu calcular o preço para uma unidade de um determinado serviço. Por exemplo, vou executar a alvenaria de bloco cerâmico. Eu posso medir, normalmente a gente mede por metro quadrado. Uma unidade, então, U de unidade, unitário, ele é 1 metro quadrado de alvenaria. Então eu vou calcular o custo de material, mão de obra e equipamento para executar aquele 1 metro quadrado, e sabendo quantos metros quadrados eu vou precisar na minha obra, eu consigo mensurar o custo daquela etapa. E também já pode me ajudar depois a organizar, a planejar o tempo para construir aquela etapa, que é o planejamento. Porque nessa composição eu vou ter, além da quantidade de material, né? Eu já disse, tem também o tempo de serviço de um determinado trabalhador que ele precisa. Então já ajuda depois ele possibilita depois a executar o planejamento. E na aula 2 nós apresentei um pouco dos métodos, então a gente falou já, na primeira aula eu apresentei direto assim, o que era um exemplo de CPU, e na segunda aula a gente falou um pouco desse detalhamento, e a gente tinha proposto um trabalho para a gente fazer, e aí veio a suspensão, então só uma recapitulação breve do que nós já tínhamos visto lá atrás. Bem, vamos falar então agora, finalmente, como é que vai ser a metodologia escolhida para trabalhar na disciplina, né, de vocês, dessa disciplina de planejamento. Eu pretendo então fazer as nossas aulas, esses encontros virtuais, usando o Google Meet ou RMP. Eu coloquei o RMP no caso de vocês tivessem relatado, tivessem informado que estavam tendo um acesso melhor. Por hora, né, eu penso que o Google Meet ele tem se mostrado mais eficiente nisso. Então, nesse encontro virtual, a gente vai ter então a exposição da aula, uma parte expositiva, e depois a gente conversa, troca uma ideia, tira dúvidas, né, para por uma atividade, volta para cá. Então, vai ser sempre um encontro virtual, não necessariamente a aula inteira através do encontro, mas tem pelo menos uma parte dele no encontro virtual, de preferência. Aqui até eu botei um print de uma aula que eu fiz com uma turma de engenharia na quarta, só para exemplificar aqui. Então a gente vai ter encontro. Quem não puder assistir online, né, quem não puder estar agora aqui, inclusive tem um colega que mandou mensagem no privado dizendo que ele não ia poder participar por conta da internet, que ele precisou ir para outro local e ele estaria sem internet lá. Então quem não puder ver ao vivo, todas as aulas serão gravadas. Eu estou gravando aqui usando o OBS, que é um software gratuito, e vou depois lançar ela no YouTube, nesse canal profissional. Entendeu? Profissional entre aspas, né, que é um canal que eu criei durante esse tempo aí de suspensão para poder lançar alguns materiais. Ainda tem só um vídeo que eu lancei ontem, a primeira aula da turma de engenharia, essa introdução. Aí eu vou criar pastas separadas. Quem não viu pode assistir lá, ou quem está aqui com falha de conexão, está falhando, pode rever algum ponto que não conseguiu entender, ou recapitular, ou o que quiser, né, o que quiser ver pode verificar depois. Aqui o link, eu sei que é ruim de digitar, mas depois eu vou mandar o link no grupo do WhatsApp também, aí vocês podem, se quiserem, se inscrever no canal para facilitar o recebimento das notificações quando o vídeo é postado. Você já recebe um aviso, né? Vocês conhecem melhor o YouTube do que eu. Quando a gente está inscrito, o YouTube notifica de quando tem um vídeo novo, facilita para a gente enxergar. Então, mas repito, depois eu vou mandar esse link do YouTube diretamente no grupo para facilitar o acesso, tá? Esse é o nome do canal. Aí tem lá a minha descrição, algumas informações. E aí vai ficar disponível as aulas lá, tá bem? Ainda, além disso, a gente vai usar os outros canais aqui. Agora passando. Tá depois, perdão. Sobre o controle da frequência, coloquei aqui. Como eu disse antes, a frequência ela não é necessariamente obrigatória na aula online, por conta dessa questão da internet, né? Então, mas sempre reforço, quem pode participar, quem tem
possibilidade, participe online para a gente conversar, a gente poder se ver e trocar uma ideia, né, e poder acompanhar essa interação melhor. Então eu peço que vocês mandem o nome no chat para registrar, porque eu vou copiar depois. Isso lá na RNP tem um recurso melhor, como eu falei, que não tem no Google Meet, que é uma nota compartilhada, que cada um pode escrever seu nome como se fosse uma lista de presença, né? Só que online. Então eu peço, quem ainda não mandou alguma mensagem, manda só um oi, alguma coisa no chat, porque depois eu salvo o chat e posso verificar, só checar novamente quem estava, como uma forma de controle apenas, tá? Não é para dar o falta ou não, tá? É só para controlar, lembrar quem participou aqui. Então, a entrega de atividades conforme a regulamentação vigente, que é a resolução e a instrução normativa, vai possibilitar o lançamento de frequência no SIGA-AFO, a frequência oficial, né? E eu fiz a observação também para registrar o que eu já falei sobre a importância de quem pode participar online para ter uma interação melhor entre a turma e na compreensão. A gente sempre acredita que a participação, a interação entre as pessoas, ela possibilita uma compreensão melhor em alguns pontos, pelo menos, né? Então fica só também para registro do que já foi falado anteriormente. Bom, então como eu vou mandar os materiais para vocês? Primeiro canal, que é o oficial, e que eu peço para quem tem computador, quem consegue acessar da sua casa, lembrando que eu sei que nós sabemos que nem todos têm, mas quem pode, dê preferência pelo SIGA, porque no SIGA a gente tem, além de ter, além dele ser um repositório da disciplina, ser o sistema de gerenciamento para a gente lançar frequência, notas, materiais, tudo, facilita para o professor ou para a professora o recebimento de algumas atividades. Então aqui eu também só botei a tela, porque foi a que eu atualizei de introdução à engenharia na quarta, e ontem o professor João comentou comigo que a gente precisa segurar um pouco, porque a secretaria vai fazer o cancelamento das aulas desse tempo de suspensão e vai lançar um novo calendário. Então, se eu lançar alguma coisa agora, vai ser perdido. Por isso, o SIGA, dessa disciplina de vocês que eu faria ontem, eu paralisei, não concluí. Mas assim que for feito, vocês conhecem o SIGA, na página principal aparece todas as aulas, o cronograma e a descrição. Então, se tiver, tem um PDF daquela aula, vai estar disponível. Aqui, por exemplo, coloquei um artigo que vai ser parte do trabalho lá da outra disciplina e criei uma tarefa aqui em que o estudante que terminar de fazer, ele pode entrar e fazer o envio da resenha, que é o trabalho, para o sistema e já recebe e for avaliar pelo sistema. Então a gente vai usar 3 canais. E eu estou pensando num quarto que eu pretendo criar depois, que não está apresentado, mas vou falar. Primeiro o SIGA, então, que vai estar sempre lançado lá assim que for liberado as aulas, né? Os e-mails individuais, vou mandar, tem um grupo criado, facilita o envio para vocês também, então todo mundo, aquele e-mail que vocês informaram vai receber o material no e-mail e o grupo no WhatsApp. Então, toda aula tem um material, uma planilha, um PDF, uma apostila ou um projeto que a gente vai usar como tarefa, eu vou mandar nos 3 canais e no quarto que eu vou criar, que é o Google, uma sala no Google Classroom. Eu acredito que muitos já devem conhecer, talvez. Até o professor João já usou, ele me deu várias dicas de como usar. Eu só não lembro se ele usou com vocês já. Mas ele é como se o Google Classroom também é uma plataforma, uma ferramenta do Google, que permite a gente criar a disciplina e lançar os materiais como um repositório, né? Um local que fica na nuvem para vocês acessarem, porque às vezes a gente sabe que e-mail e WhatsApp, às vezes a sequência de envio, as datas, a gente tem dificuldade de achar. Então a vantagem, por exemplo, do SIGA, que independente de quando você acessou, está lá dizendo qual foi o dia da aula, qual foi o encontro, por exemplo, aqui eu botei o encontro 1 do retorno remoto, que é uma aula extra de reposição, por questão de composição do calendário, e a data, que foi quarta-feira, dia 2 de setembro. Então aqui e lá no Google Classroom vocês vão ter essa visão geral, como se fosse um calendário com data por data. Então a ideia é, professor, eu preciso usar todos os canais? Não, você usa aquele que você tiver mais facilidade e condição.
E repito, quem puder, tiver acesso, use o Cigar. A gente sabe que o Cigar ele só funciona bem no computador, no celular ele é muito difícil de usar. Então, quem tem só celular, sabemos que usem aquilo que acha mais interessante. Mas quem puder usar computador, usa de preferência o Cigar, tá? O Google Classroom é uma boa opção, por sua vez, para quem tem só o celular, porque facilita essa visão geral usando o celular, dispositivo móvel, né? Ainda, na nossa disciplina, embora não tenha... deixa eu voltar aqui só um instantinho para a sala. Certo. Ainda estão comigo? Estão me ouvindo? Vou perguntar isso umas 50 vezes aqui durante a aula. Alguém pode dar um oi, por favor? Estamos ouvindo, professor. Obrigado. Então, outra metodologia aqui já é um complemento, que vai ser em horários bem distantes das nossas aulas, que vão ser sexta de manhã, que são as lives do GPAT. Quem já assistiu, já participou de alguma live do grupo? Sei que vocês receberam os convites, o professor João mandou, né, nos grupos. Eu lembro de alguns que participaram. Se alguém puder manifestar só para lembrar de quem pôde assistir alguma já, por favor, pode mandar um oi no chat ou falar. Eu te mandei aqui, deixa eu ver. Maria, certo, obrigado. Então, essa proposta das lives é um projeto do grupo de pesquisa, o GPAT, o grupo de pesquisa Engenharia e Arquitetura do Tapajós, que é do nosso campus, né? Foi criado, a gente começou a criação dele no início logo no retorno, aliás, no início do semestre, né? Do ano letivo, antes da suspensão, em março, e em julho ele foi registrado e reconhecido foi registrado na CAPES e na Pró-Reitoria de Pesquisa. Então ele já está homologado para realização de pesquisas, e nós criamos então essa proposta que foi moldada como um projeto de extensão, de fazer um ciclo de lives online, palestras online no canal do YouTube. Então está aqui o canal, talvez eu possa mandar o link também. Qual que é o objetivo dessas lives? É falar de assuntos gerais relacionados à engenharia civil, a área de atuação nossa, né? Então vocês que são técnicos em edificações e informação, tem muito assunto legal, interessante, não só para quem pretende seguir a carreira, mas é para a profissão de vocês mesmo. Embora nós ainda não tivemos nenhuma live específica de orçamento, por exemplo, dessa disciplina, mas todos os assuntos falam de custo de obra, de viabilidade econômica, que tem tudo a ver então com a nossa disciplina aqui. Então nós já tivemos 5 lives, né? Teve uma suspensa no dia 19 de agosto, que se ela tivesse acontecido, nós já teríamos 6 executadas. Aqui nessa imagem não tem a feita agora na quarta-feira, dia 2, que foi até a professora Lucimara, era uma das palestrantes, ela foi falado sobre os impactos da pandemia no ambiente construído, né? Sobre como todo esse momento que a gente está vivendo nos fez olhar de uma forma diferente para nossas moradias, edificações de trabalho também, e como isso deve gerar uma alteração nas formas de trabalhar, de projetar e construir casas, e isso envolve orçamento também, naturalmente, né? Então, eu recomendo que vocês, quem puder, no horário de estudo fora da aula, né, à tarde, um horário que vocês talvez tirem para estudar à noite, vejam, revejam, quem já participou, quem não assistiu, veja algumas passadas. Até recomendo a da quarta para começar, que dá uma visão bem interessante de como na nossa área de construção a gente precisa estar sempre atualizando, se revendo, embora seja a nossa indústria é uma indústria muito conservadora, que tem muita resistência a mudar, a receber novidades, a mudar práticas, mas é importante a gente lembrar que nós precisamos sempre estar atentos às mudanças e às novidades que estão vindo, né? Então as lives elas são no YouTube, aberto para qualquer pessoa, e se você quiser se inscrever no evento para receber certificado, e aí já é para quem participa ao vivo das lives, né, quem consegue acompanhar ao vivo, tem esse site aqui, que é um site do evento, na plataforma Event3, que eu também vou mandar depois lá no grupo para vocês.
para facilitar o acesso. É bem simples, tem que se cadastrar, se inscrever no evento e depois escolher cada palestra que você quer participar. No caso, vocês, para receber certificado, para as futuras. Então, já tem todas as quartas até o final do mês. Nós teremos, então, mais 4 programadas. Quartas-feiras, às 19 horas. É só se inscrever, participar ao vivo no YouTube, só mandando o seu nome completo lá para poder registrar a presença e facilitar, e aliás, e possibilitar a gente fazer checagem da participação. Depois o certificado é liberado e chega para vocês no e-mail, tá? Então já fica uma forma de vocês terem também aquelas participações em atividades complementares que, embora o custo de vocês não exija, mas para quem já, além de ser uma certificação para registrar uma participação extracurricular, pode ser usado num curso futuro de vocês, por exemplo, para certificar, tá? Bem, então até aqui, deixa eu até voltar, era só essa parte inicial para a gente lembrar o que já tínhamos visto. A Eliane também assistiu, estou dizendo. Obrigado, Eliane, por você e a Maria, porque prestigiaram o evento. Então, essa parte inicial para a gente lembrar como foi o que a gente já tinha visto, né, até aqui, e como é que vai ser então a nossa metodologia de trabalho. Lembrando que essa proposta de trabalho, ela vai estar sempre sendo revista, né, e eu aceito sugestões de vocês, de como é que vocês preferiam. Se não está funcionando uma forma, vocês podem falar, podem sugerir outras possibilidades, o que vocês acham que pode funcionar melhor, tá? Ainda mais nesse começo que a gente vai estar experimentando a forma que seja mais proveitosa para vocês em casa e nas aulas online. Até aqui alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de fazer algum comentário, um questionamento, alguma coisa? Ok. Todos me ouvem? Sim, professor. Perfeito. Então vamos continuar aqui, retomando o conceito fundamental de orçamento, né? Certo. Retornando o conceito fundamental de orçamento. Afinal, qual é a definição de orçamento? Embora essa palavra, como eu disse, não está na nossa disciplina, ela é a base para planejar a obra, para acompanhar, fazer o gerenciamento dela depois. Então, a gente pode definir o orçamento como o levantamento de todos os custos, diretos e indiretos, envolvidos num processo. Que processo? O processo pode ser, no nosso caso, uma obra, mas poderia ser a construção de um equipamento, o desenvolvimento de um projeto, de um software, poderia ser o planejamento de uma viagem, entende? O processo, ele é aquilo que a gente quer, nessa palavra usada aqui, poderia ter chamado de projeto também, mas é aquilo que se busca executar. Pode ser uma obra, pode ser uma coisa que não é física, material, como mas ele é intelectual, como um software, como um livro, né? Então, o orçamento ele é definido como o levantamento dos custos. E aí eu faço um destaque, está grifado aqui, os custos diretos e indiretos, né? Nós temos 2 grupos de custos em toda a obra, que são os custos, essas 2 classificações, diretos e indiretos. O que é um custo direto? Como o nome já diz, aquilo que é, o nome sugere, é um custo que é, vamos chamar palpável, eu enxergo ele. Aqui a gente enquadra 3 grupos principais dentro dos custos diretos. Os materiais envolvidos. Então, quando eu compro sacos de cimento, areia, as telhas, o aço que vai dentro do concreto armado, revestimentos, qualquer componente, esquadria, ele é um custo direto de material. Tem o custo direto da mão de obra, né, que é o tempo, a mão de obra dos trabalhadores e trabalhadoras que vão trabalhar. Servente, pedreiro, pintor, carpinteiro. São custos diretos que têm também uma composição bem detalhada, porque nós sabemos que, por exemplo, o custo mensal de um trabalhador como uma função de carpinteiro.
Tem várias composições dentro, vários itens que compõem o custo mensal. Tem o salário e tem os outros encargos trabalhistas, né, como o FGTS, INSS, auxílio alimentação, transporte, os EPIs que a empresa deve oferecer para o trabalhador, todos são direitos regulamentados. Então, dentro do grupo de custo direto mão de obra, também tem vários pontos que a gente vai ver. Então, voltando, grupo custo direto mão de obra, aliás, eu comecei com materiais, mão de obra e equipamentos, que eu vou usar direto na obra. Exemplo, numa obra residencial, a gente não tem tanto equipamento envolvido, residencial de um pavimento, né? Construção horizontal, por exemplo. O que vai ter geralmente no equipamento é uma betoneira, talvez um compactador manual, equipamentos pequenos, né? E já em obras maiores, como um prédio, né, uma obra vertical, já começam a entrar outros equipamentos. Por exemplo, aqueles guindastes tipo grua. Eu posso precisar ainda de uma central de concretagem de pequeno porte para fazer concreto na obra, bombas para bombear o concreto para alturas elevadas. Então, em custo direto, a gente tem esses 3 grupos: materiais, mão de obra e equipamentos envolvidos, quando há um equipamento específico. E o que são os custos indiretos? É tudo aquilo que vai ser preciso. Pois não. Os EPIs e EPCs entram nos custos diretos? Sim, ótima pergunta. Os EPIs dos trabalhadores, eles entram nos custos diretos, né? Talvez tenha algum EPI de equipe, por exemplo, da equipe administrativa, que pode entrar nos indiretos. Mas quem é trabalhador que está envolvido na execução direta, ele já entra naquela composição do custo da mão de obra. Então, sim, o EPI ele entra no custo direto do trabalhador. Ótima pergunta. Pode ser que o EPC, né, que são os equipamentos de proteção coletiva, algum sistema específico, caso você não... E aí o orçamentista, que é o profissional que elabora o orçamento, ele pode criar uma composição do EPC, que é o recomendado. Caso não seja considerado lá, ele vai recair nos indiretos, mas o ideal é que seja sempre previsto, os EPIs é obrigatório entrar nos diretos. E o EPC é recomendável que ele entre também em custo direto, para não ter problema de surpresas, né, de imprevistos de custos que não foram considerados. Então, assim, aí talvez você esteja se perguntando, e afinal, o que é o custo indireto, então? É tudo aquilo que ainda não foi considerado nos diretos e pode entrar na obra. Vou pegar um exemplo para vocês. Energia elétrica, não precisa de energia elétrica para construir uma obra, para ligar, como eu falei, para ligar a betoneira, para funcionar a iluminação interna, a iluminação do canteiro. Então, por exemplo, a energia elétrica é um custo indireto, que ela não entra ali. Por que não é direto? Nem dá para mensurar quanto vai ser gasto de energia ainda. Outra coisa, taxas como a RT dos profissionais, alvará da obra, algumas taxas indiretas, impostos como o ICMS, que a empresa que ela deve pagar com emitir nota fiscal, o ISS, desculpa, que é o Imposto sobre Serviços, perdão, não lembro a sigla completa. Tem ainda custos como, dependendo da modalidade, isso é uma coisa mais avançada, que é um item sobre a desoneração ou não do INSS. Em alguns orçamentos a gente considera os 2% global da obra no BDI e desonera da mão de obra dos custos diretos. É um monte de nome estranho, né? Mas eu vou tentar explicar resumidamente. A gente não paga, a gente desconsidera o custo do INSS do trabalhador no custo direto e joga um percentual nos indiretos. Como é que esse custo indireto ele é mensurado? E a gente vai voltar a falar disso detalhadamente no item BDI, que é a sigla de bonificação por despesas indiretas. O I é dessa palavrinha de indiretos. Ele é geralmente na construção civil algo em torno de 30% dos custos diretos. Então, para resumir, se eu fizer um orçamento de uma obra em que o custo dela foi R$10.000, por exemplo, os custos diretos com material, mão de obra, e na mão de obra já entra EPI, alimentação, tudo, e equipamentos, vamos supor que deu R$10.000 de custo direto.
A gente vai adicionar 30% dos 10 mil, que é 3 mil reais, e o custo total vai ser 13 mil reais. Esses 3 mil reais, eles são destinados a pagar essas despesas indiretas, como administração, eu já falei, a energia da obra, administração, como por exemplo, você montar um escritório para ter um técnico, uma técnica de edificações que vai gerenciar, computador, o papel da impressora, a internet que precisa, essas taxas de impostos. Então, esses custos indiretos, eles são geralmente através de uma taxa que tem uma elaboração detalhada e a gente vai ver lá. Tá? Então, eu acabei avançando um pouco nisso, só para destacar que agora, na aula de hoje, nas próximas primeiras, a gente vai trabalhar principalmente os custos diretos, porque os indiretos, eles são uma porcentagem dos diretos. Pois não. O BDI, ele tipo, necessariamente obrigatório ser 30%? Não, eu falei aproximadamente 30%, porque ele também tem uma composição, né? Ele é variável de acordo com o tipo da obra, o tipo da modalidade de construção. Vou dar alguns exemplos aqui antes de voltar. Deixa eu voltar aqui. Na construção civil pesada, que é considerada aquela construção civil que trabalha com obras de infraestrutura como estradas, pontes, obras portuárias, ela tem uma composição de BDI um pouco maior que a residencial, que seria a que a gente vai trabalhar agora. Dentro da composição do BDI, são considerados vários itens. Isso varia de acordo com o tipo da obra, né? Inclusive, a obra portuária que eu citei, que é um tipo de obra que eu já trabalhei durante alguns anos, antes de entrar no IFPA, a gente tem uma composição específica. Então, eu falei 30%, mas o oficial em obras públicas de edificação, ele fica em torno de 27%, 28%. Varia um pouco, às vezes, de estado para estado, ou até dentro do mesmo estado entre municípios. Porque cada município, às vezes, tem alíquotas de impostos diferentes, o imposto que é municipal, então isso varia, né? Vai dar impacto no BDI. E tem também a questão do lucro, porque aí realmente tem um detalhe que eu esqueci de comentar, que também entra no BDI, que é o lucro envolvido pela empresa construtora, né? Ou seja ela privada ou pública. Tem um item lá de lucro que vai ser inserido no custo indireto, porque afinal, se a gente pensar o custo direto, ele é exatamente o que você vai ter que gastar, né? Você vai ter que, aquele dinheiro ele vai ser direcionado 100% para comprar. Se um saco de cimento custa hoje R$30, por exemplo, se ele tiver nesse preço, hipoteticamente, eu vou gastar os 30 para o saco de cimento. Se o trabalhador tem um salário mínimo e meio, mais o IFGTS, INSS, vale alimentação, os direitos que são garantidos, mais os EPIs, que também tem que ser uniforme, eu vou gastar aquilo. Eu, quando digo hipoteticamente, se eu fosse o contratante, né, da empresa. E onde é que está o lucro da empresa? Ela entra lá no BDI, né, porque ela tenha esse acréscimo para ter um lucro já chamado, tem dois modelos, tem o lucro presumido, que geralmente é usado nesse modelo aqui. Tá? Bem, repito, a gente vai voltar a falar do BDI, é muito boas as perguntas de vocês. Eu falei 30%, na ordem de 30%, mas ele fica entre 27%, 28%, pode ser 20%. Se a gente pegar uma faixa de variação, ele pode ir de 25% até 32% para obras residenciais de edificações, ou comerciais, né? Bem, e aí eu trouxe um exemplo aqui de um tipo de construção, aliás, perdão, não é composição, é só o início de uma planilha orçamentária de um orçamento feito, por exemplo, tem o Cuco, que é o cachorrinho aqui de casa, vou aqui dar um oi para você, mas não dá para enxergar, então, depois ele aparece. Essa é o início de algumas. Nós temos 5 itens de um orçamento elaborado por um grupo de edificações lá do campus Conceição do Araguaia, onde eu estava até fevereiro desse ano. Então aqui a gente tem para poder enxergar como é que é a planilha. Tem uma pergunta da Maria antes, se a gente vai trabalhar com planilha, vamos, né? Então aqui é uma base de um orçamento que a gente tem aqui 7 colunas, que geralmente é o padrão de um orçamento, de uma planilha orçamentária, né?
Na primeira coluna a gente teria o item, para numerar a ordem 1, 2, 3, e dividir em grupos. Por exemplo, aqui a gente está com o item, o primeiro ele enquadrou no grupo principal, no item 0101, serviços preliminares. Então, tudo que entrar dentro dele, ele vai ter uma outra numeração. Então, 0101, o primeiro do 001, o segundo do 0101, o terceiro do 0101 e assim sucessivamente. Acabou todos os itens do 0101, ele vai entrar o 02, eu ainda poderia ter 01, 02, 01, 03 e subitens. Perdão. Depois iria o 02 e subitens. Numa obra comum, a gente tem serviços preliminares que são instalação do canteiro, andaime, almoxarifado, depósito, limpeza do terreno, tapume, placa de obra, por exemplo. Aí eu poderia ter depois movimentação de terra, que é a escavação, para tirar a terra, um solo, fazer corte, aterro, escavar para fazer a fundação, reaterro. Ok, depois eu poderia ter um terceiro grupo na ordem, como a estrutura da fundação, a sapata com a ferragem, ou estaca escavada ou cravada. Então a gente vai gerando todos os custos de acordo com o projeto, né? Então esse código, que está aqui na segunda coluna, ele é o código da composição. E aqui nessa coluna de nome vai ser o nome do serviço exatamente. Então o primeiro item é o andaime da obra. Qual que é o código de andaime? 010006, nesse orçamento. Como é que a gente mede o andaime de madeira? A gente mede por metro quadrado construído. Qual que é a quantidade para essa obra desse andaime? Para essa obra, eles calcularam que precisam de 227,18 metros quadrados de andaime. Quanto custa um metro quadrado desse andaime de madeira? 22,4 centavos, R$ 22,04. E aqui que entra o ponto central da nossa aula de hoje, que é a composição. De onde veio esse R$ 22,00? A gente falou um pouquinho disso antes, mas eu vou recapitular, antes da suspensão, eu vou recapitular para a gente retomar. Ele veio de uma composição de andaime que tem esse código aqui, 010006, que dentro dele está inserido tudo que precisa para construir. A madeira, os materiais, madeira, prego, o que mais precisar, e a mão de obra do trabalhador para executar aquilo. Então, se cada metro custa R$ 22,04 e eu preciso de 227,18 metros quadrados para essa obra, o custo total desse item é R$ 5.007,05. Então, vejam, item por item a gente vai precisar calcular o custo unitário. Através do projeto, a gente levanta a quantidade necessária e chega no custo total daquele item. Feito tudo isso, a gente soma todos os custos totais de cada item para chegar no custo total da obra, direto, e aí adicionar o percentual do BDI, que vai envolver todos aqueles custos indiretos comentados, como administração, energia, impostos, o lucro da empresa. Tá? Lógico, é uma coisa também, a gente vai, é muita coisa para o começo, mas nós vamos detalhar, vamos dividir isso passo a passo para facilitar. E a de hoje, o papel de hoje, é a gente entender a forma de calcular o custo através dos 2 métodos da CPU, que é um dos principais, e o CUB, que é o custo unitário básico, já vamos falar dele. Até aqui, gente, alguma pergunta? Mas, obrigado pelas perguntas que já tiveram. Eu gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Pode falar, por favor. Estão me ouvindo, então, já que ninguém se manifestou agora? Eu vou repetir para a gente poder checar a conexão de vocês. Estamos, ok. Obrigado, gente. Está perfeito. Então, voltando aqui para a apresentação, vamos lá. Então, essa parte inicial para poder contextualizar o que é o orçamento, a definição teórica dele e os dois grupos de custo, né, diretos e indiretos. Bem, para a gente elaborar um orçamento, seja ele de qual obra for, nós precisamos de algumas informações básicas, né, para iniciar essa elaboração. Como eu já comentei, a primeira coisa que eu tenho que conhecer é o projeto da obra, né? E aí tem aqui
a descrição dos 3 tipos de projeto por categoria, que são o conceitual, o básico e o executivo. Né? Essa divisão, ela inclusive faz parte da legislação atual brasileira de obras públicas e de elementos que precisam para se calcular o custo. Então eu tenho 3 níveis, cada um tem um nível de detalhamento. Como vocês podem imaginar, o projeto conceitual ele é ainda um conceito, uma ideia geral ou genérica daquele projeto para eu ter uma estimativa de custo, né, que eu ainda não consigo detalhar tudo, mas eu já posso ter uma ideia dos custos. Para uma licitação pública, por exemplo, eu não posso licitar com o projeto conceitual. Eu tenho que ter pelo menos o projeto básico. Aí o que diferencia o conceitual do básico? É que no básico a obra já foi projetada, arquitetura, estrutura, instalações hidráulicas, fundação, sanitárias, elétricas, tudo já foi projetado num nível capaz de detalhar os custos. Então é possível a gente licitar uma obra pública tendo ainda apenas o básico, mas não o executivo. Mas eu não posso apenas com o conceitual. Então o projeto básico ele já seria onde você já tem o dimensionamento, as informações, mas ainda não está detalhado ao nível de executar, que aí vem essa palavrinha, o terceiro termo. O que é um projeto executivo? É um projeto que está detalhadamente, todo destrinchado, cada etapa da obra, para que então a empresa construtora, aquela equipe que está na obra construindo, possa fazer. Exemplo, de detalhes que só entram no projeto executivo. Como é que é feita a ligação de conexões de um cano, por exemplo, de uma instalação hidráulica? Um projeto básico, por muitas vezes, pode não ter essa informação. Mas o executivo é obrigatório, para que eu possa, então, saber exatamente como é feito lá. E executar, daí vem o nome do executivo, executar exatamente como projetado. Em termos de custo, repito, o básico ele tem que ser possível de você projetar, de você elaborar os custos, mas ainda ainda não fica apresentado os detalhamentos específicos. Já no executivo tem que estar tudo completo. Então, só para a gente diferenciar esses 3 termos aqui, então eu tenho que conhecer o projeto da obra, eu tenho que conhecer as especificações ou memorial descritivo dessa obra, lembrando que, na verdade, eu separei, mas lembrando que um projeto de obra ele não é composto apenas pelos desenhos, tá, pessoal? Pela planta, assim, pelas plantas, pelas folhas de desenho, né? Com plantas, fachadas, cortes. Mas o projeto ele é todas as informações necessárias para construir. Então, eu tenho que ter os desenhos, uma maquete física, uma maquete eletrônica, no Revit, no software 3D, e também documentos complementares, como especificações em que dizem qual o tipo de material que vai entrar, a qualidade da tinta, a qualidade da cerâmica, qual é o procedimento executivo que vai ser usado em alguma etapa, como, por exemplo, a fundação, se ela for de estaca, vai ser estaca cravada, que tipo de cravação ela vai ter? Só para vocês entenderem. Isso geralmente não entra no desenho, ele entra num material chamado de especificações técnicas ou memorial descritivo, que costuma ser um documento em separado que é anexado ao caderno de projetos. Né? Dentro dessas especificações entram então várias questões, como os padrões de qualidade, as normas técnicas aplicáveis, a qualidade do material, então, por exemplo, cerâmica, qual é o tipo a classificação de PEI dela. PEI é a sigla de qualidade da resistência à abrasão e durabilidade de uma cerâmica, por exemplo. O tipo da tinta, se ela vai ser uma tinta acrílica, semibrilho, uma tinta brilhante, lavável ou não. O desempenho desejado desses materiais, qual vai ser a utilização da obra e a execuibilidade. E dentre outros itens que podem não estar destacados aqui, mas que fazem parte. Né? O que é a execuibilidade? Por exemplo, é uma avaliação de se da viabilidade de executar aquele projeto nas condições que se quer, de localidade, de custo, de toda a viabilidade econômica, técnica, econômica, ambiental e social. Então, isso vai ter impacto no orçamento. Né? E, naturalmente, o estudo do terreno e a localização da obra. Então, se a gente pegar, por exemplo, a gente vai estudar mais na frente para contextualizar esse terceiro ponto aqui, o estudo do terreno e localização. Do terreno especificamente, a gente sabe, se eu tiver um terreno plano já limpo,
eu tenho um custo para construir. Agora, se a minha casa fosse construída num terreno, uma área inclinada, em que eu tenho que fazer terraplanagem, escavar, nivelar, eu vou ter um custo específico para aquilo que vai impactar no custo total, né? Então entra no custo na elaboração do planejamento da obra. E a localização vai depender muito sobre o custo dos materiais naquela região. Então, se eu for construir na cidade hoje aqui, se eu for construir no centro de Santarém, uma obra, eu vou ter um custo X. Se eu pegar a mesma obra, o mesmo terreno, um terreno parecido, assim, com as mesmas condições de solo, de nivelamento, de limpeza, e for construir lá numa vila do interior que está a 50 quilômetros do centro, eu vou gastar mais, menos ou a mesma coisa que construir no centro? O que vocês acham? Acredito que bem mais, professor. Exatamente, muito bem, tá certo, eu vou gastar mais, porque o que entra de custo a mais aí é o deslocamento do material até lá na obra e da equipe de trabalho, né? Então, isso é muito importante, a localização ela é fundamental. De repente a pessoa, eu quero construir numa comunidade ribeirinha que tem uma distância grande do centro, da parte comercial da cidade, onde a gente recebe, tira os materiais, vai ter um custo também. Então isso é importante. E ainda assim, dentro do estado, cada cidade, o nosso estado então, nós sabemos que tem dimensões continentais e mais para, por exemplo, obras públicas, em que geralmente é usada a base de dados do SINAP, que é o Sistema de Preços de Precificação de Obra, que é gerenciado pela Caixa Econômica Federal. Todo mês o SINAP atualiza e ele é dividido por estado. Veja, por estado, ou seja, no estado do Pará tem um preço referência, que geralmente é pegado por Belém, nossa capital. E a gente sabe muito bem que o preço do material em Belém, ele é bem diferente de várias outras cidades. Em Santarém a gente tem um preço, em Marabá tem outro, em Óbidos é outro preço, lá em Conceição do Araguaia é outro preço, em Altamira, por sua vez, vai ser um preço diferente, de cimento, de areia, de tudo. Então, muitas vezes obras públicas elas sofrem problemas, dificuldade de adequar os custos disponíveis para executar naquela localidade, porque a obra foi considerada a base SINAP, que considera o preço de Belém, mas está sendo executada lá em Itaituba, por exemplo. Que a empresa executora vai ter que adquirir os materiais lá ou comprar em Belém e levar para lá, e aí tem o custo do frete. Entende? Então, a gente vai falar disso mais na frente, mas para ver que é uma área de trabalho na engenharia. Na nossa área de construção civil, que envolve engenharia, edificações, várias profissões, que ela requer muito cuidado, muita atenção com vários aspectos, né? E esse hoje é um dos principais elementos que podem conduzir a problemas de conclusão de obras quando são contratações públicas que tem que seguir uma base de dados como essa. Ou pode usar a base de dados do SEDOP, que é a Secretaria de Obras do Estado do Pará, que também faz uma referência aos preços médios da capital. Então, para a gente poder entender essas variações que podem acontecer, a gente pode classificar esses 3 tópicos de informações básicas: projetos, especificações, detalhamento de padrões, normas, materiais, etc., e estudo do terreno e localização da obra, certo? Isso vai impactar. Bem, e aí agora a gente entrando nas divisões dos 2 tipos de orçamento. A gente vai tem uma pequena tarefa aqui para a gente fazer com essa primeira sigla, que é uma novidade do CUB, e depois da CPU, que a gente vai trabalhar. Nós temos 2 métodos principais, assim, 2 metodologias de trabalho para elaborar um orçamento. A gente está aqui só falando de orçamento ainda, não entramos no planejamento. Então, só o orçamento, que é o método do CUB, o custo unitário básico, que é criado, elaborado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil, o conhecido Sinduscom. Cada estado tem um sindicato desse. Ele elabora baseado nos dados mensais das obras no estado. Ele elabora um valor que representa o custo médio por metro quadrado da obra, de acordo com aquele tipo de obra. Alguns padrões, como aqui vocês têm um pequeno quadrinho, então tem obras
Unifamiliar, residência unifamiliar padrão médio, baixo e alto. Tem outra categoria, edificações multifamiliares também nos 3 padrões, como edifícios de até tantos andares, edifícios maiores. Então é uma ideia, é um valor unitário por metro quadrado básico para ter uma estimativa inicial quando eu quero, por exemplo, ter uma ideia de quanto eu vou gastar para fazer minha casa. Muita gente pergunta para vocês, eu aposto que vocês devem ter já ouvido de alguém, às vezes de conhecido, familiares, amigos, olha, eu quero fazer uma casa, quanto é que eu vou gastar mais ou menos? Né? Para responder essa pergunta, o CUB é uma forma muito boa, bem assertiva para falar assim, não, baseado na área, a minha casa eu quero fazer ela de 6x8, né, para sua casa pequena, só para ter uma noção do custo. Posso pegar aqui, por exemplo, 6x8, 48, vai multiplicar pelo padrão que tem exemplo, esse aqui, R1, R$ 1.577. Então, 48 metros quadrados vezes 1.577, eu vou ter aproximadamente R$ 75.696 de custo básico para construir. Só que aqui não entra os custos indiretos, tá? São só custos diretos. Mas já é um parâmetro para a gente ter uma ideia do custo daquela construção. E o outro método que a gente vai trabalhar mais detalhadamente, vai aprofundar, que é o método das composições de preços unitários. Então, que é a sigla de CPU. É a mesma sigla, né, de computador, né, da unidade de processamento de computador. Mas aqui a gente tem outro significado, né, que é a composição de preço unitário. Bem, e aí tem um exemplo aqui de uma composição de um andaime de madeira, que a gente vai falar daqui a pouquinho, em que tem aqui materiais e mão de obra. Então tem o carpinteiro, servente, tábua, prego e pé na manca, que é uma outra parte que é a forma como a madeira é vendida na seção de 3x2 polegadas com 4 metros de comprimento, por exemplo. Então aqui a gente tem composição por composição, detalha tudo, ao final soma, atribui o BDI que também é calculado e chega num valor final específico, né, em cima disso. Então, falando um pouquinho do CUB agora, uma definição dele. Primeiro, o custo unitário básico, só para a gente entender como é que ele qual é a norma que rege ele e quem é responsável. Então, ele é, de acordo com o item 3.9 da norma brasileira NBR 12.721 de 2006, o CUB, custo unitário básico, tem o seguinte conceito, né? Ele é o custo por metro quadrado de construção de um projeto padrão considerado, então seja aquele básico, normal ou alto, calculado de acordo com a metodologia estabelecida em 8.3 da mesma norma, né? Quem calcula esse custo? Os sindicatos da indústria da construção civil, Sinduscom, em atendimento ao disposto no artigo 54 da Lei 4.591 de 1964 e que serve de base para a avaliação de parte dos custos de construção das edificações. Esse texto aqui ele é tirado da definição clássica que o próprio Sinduscom tem nas referências desse material, material que depois eu vou disponibilizar para vocês, do Sinduscom Minas Gerais. Não precisa vocês saberem essas leis, essas normas de cabeça, naturalmente, mas é só para lembrar do custo, do que ele representa. Ele serve de base para variar parte dos custos. Então, que custos são esses? São os custos diretos, como já dito, exatamente de material, mão de obra e equipamento que você vai gastar. Aliás, equipamento que não entra, tá? Perdão, é mão de obra e material, porque equipamento, se eu precisar de um equipamento específico, como grua, elevador, ele não entra aqui. Nem os equipamentos, nem os custos indiretos, mas dá uma base já de parâmetro de custo para aquela determinada obra de acordo com o tamanho dela, né? Então, o CUB por metro quadrado, ele representa o custo parcial da obra e não global, ou seja, ele não leva em conta os demais custos adicionais, como aqueles indiretos já comentados e possíveis equipamentos, de acordo então com o item 835 da mesma NBR, 12.721. Isso é só para definir, tá, pessoal? Para a gente ter a definição conceitual e para a gente entender. Aqui eu peguei, por exemplo, o Sinduscom, nosso estado, né? Hoje disponível no site tem o de julho de 2020. Por que julho? Porque todo mês o Sinduscom ele aufere das empresas o custo médio, demora um tempinho para ele processar e publica, né? Então,
Esse que é o último publicado em agosto, geralmente eles publicam em meados do mês, publicou de julho. Então, até metade de setembro eles publicam de agosto. Aqui tem, por exemplo, o início da tabela, que ele vai dar aqui. Essa sigla tem um documento que eu também vou disponibilizar para vocês, ela explica o que é cada sigla. Mas R, geralmente R1, é residência unifamiliar, ou seja, uma casa, uma residência que mora uma família apenas. Se ela for de padrão baixo, o custo médio em julho de 2020 foi de R$ 1.329,50 por metro quadrado. Essa mesma R1, residência unifamiliar, se for no tipo de padrão normal, ela vai para R$ 1.577,56. Ou seja, naturalmente, o que significa esse padrão? É o padrão de acabamento da casa, né? Qual vai ser o tipo de revestimento cerâmico, pintura. Então, naturalmente, sabe, um padrão de acabamento maior, como porcelanato de qualidade superior, uma tinta, uma qualidade de durabilidade superior, vai impactar no custo. Considerado padrão baixo, que sempre eu confesso que não gosto dessa classificação por esses nomes, né? Baixo, normal e alto, mas é o que é usado. Ele vai sempre representar a qualidade dos materiais e naturalmente impacta na durabilidade e no desempenho da edificação. Então, eu vou até abrir aqui o material, vou interromper esse compartilhamento aqui, deixa eu voltar aqui para o Meet, para mostrar rapidamente para vocês o arquivo completo aqui do Sinduscom, e a gente volta para fazer uma atividade rapidinho, só ver aqui. Eles estão aqui comigo. Deixa eu aproveitar para ver aqui os comentários. O Léo colocou aqui: cimento está R$ 45,00. Material de construção em Santarém está valendo mais que ouro. Isso mesmo. Inclusive na live, na primeira live do grupo, o professor Augusto fez uma excelente explanação sobre essa questão do custo de obra em Santarém, que varia muito ao longo do ano. Nessa época é comum a escassez de cimento, de bloco cerâmico, então você tem um problema sério. Eu calculei o orçamento por um custo X, exemplo, eu calculei para o cimento a média de R$ 35,00, de repente quando eu vou construir o cimento vai para 45. Como é que eu vou fazer a obra? Não vai fechar. Não vai fechar esse custo, então eu vou ter um prejuízo ou vou ter que arrumar dinheiro de outro lugar. Então é isso mesmo. Isso é um problema sério e que na hora de orçar a gente tem que também conhecer o contexto da cidade. Mais de R$ 1,00 o tijolo, é isso aí, exatamente. É uma coisa absurda, de pensar um milheiro valer mais de R$ 1.000, custar mais de R$ 1.000, vai ser um problema. Então a gente tem que pensar na hora de orçar o custo real que você vai ter naquela sua localidade. Se eu sei que Santarém tem essa variação de preço, eu vou ter que me planejar de considerar esse custo pelo menos uma média, um preço médio, para não ficar tão distante, né? Então isso é muito bom, essas colocações de vocês. Deixa eu abrir aqui então, voltar para janela, pegar essa aba aqui do custo unitário. Vocês estão vendo um PDF? Do Sinduscom. Tá, ótimo, obrigado. Então, só para mostrar, eu vou depois, como já dito, vou disponibilizar para vocês. Ele tem uma explicação, eu recomendo que vocês façam a leitura depois, tá? E vem apresentando os custos, né, dos projetos padrão residencial, baixo, normal e alto, dividindo em R1 seria a residência de um unifamiliar, prédio, PP seria prédio popular até 4 andares, o R8 acho que é prédio acima de 4 andares, e o PIS. Eu vou passar aqui para o final que ele explica as legendas, tá?
E depois ele dá aqui o custo desonerado, mas para a gente não se alongar nisso, aqui é o final, ó. Ele dá o R1, aí aquele N, B e A, no caso, ele divide lá o padrão baixo, o padrão normal e o padrão alto. Então, por exemplo, o R1, residência unifamiliar. A média, o que seria essa residência? Residência, um pavimento, né? Um pavimento só, com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha, área para tanque. Padrão baixo. Residência R1, residência unifamiliar N, padrão normal. Um pavimento, 3 dormitórios, sendo um suíte com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda e abrigo para automóvel. O mesmo R1, unifamiliar A, padrão alto, já entra então. Continua sendo um pavimento, mais 4 dormitórios, com um suíte com banheiro closet, outro banheiro, banheiro social, sala de estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço completa e varanda, e abrigo para automóvel. Então vejam que, se a gente pegar esses 3 exemplos aqui, aqui em cima, nos preços padrões, ó, podem ver o R1 de baixo, R$ 1.329,50. R1 padrão normal, R$ 1.577,56. E o R1 padrão alto, naturalmente vai ser mais alto, 1.941. Então a gente vê uma diferença bem considerável entre o padrão alto e o padrão baixo, de aproximadamente aí, talvez 50% mais caro, por exemplo, que o padrão baixo, o alto em relação ao baixo, né? E aí tem outras siglas, que até tem um exercício daqui a pouco, já vou adiantar, que é isso aqui, ó. A residência multifamiliar, PP, aquele PP, que é a residência multifamiliar, prédio popular, né, multifamiliar, porque tem várias famílias morando naquela edificação, então, são como um prédio popular padrão normal, que ele vai colocar pilotes. O que é o pilotes? É o sistema construtivo que usa pilares para sustentar. Então, o edifício normalmente usa o sistema de pilares, laje, vigas e sustentação. 4 pavimentos tipo, até 4 pavimentos, que é o limite para você, por exemplo, não ter obrigatoriedade de colocar elevador, escada. Ele até coloca elevador, mas não entra o custo do elevador nesse valor aqui, tá, pessoal? Ele deixa bem detalhado lá em cima que o custo do elevador ele não é considerado, ele é considerado apenas o custo de materiais diretamente. Qualquer outro equipamento, como elevador, bomba, aquecedor, não entra nesse custo. Essas são só algumas especificações para ele enquadrar, né? 32 vagas de garagem, cobertas, cômodo de lixo, depósito, hall de entrada, salão de festa, copa, 3 banheiros, central de gás e guarita, pavimento tipo com hall de circulação, escada, elevador e 4 apartamentos por andar, com 3 dormitórios, sendo um suíte, sala de estar, jantar, banheiro social, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda. Não vamos fazer a leitura toda, naturalmente, mas aí vocês podem depois verificar as diferenças. Então aqui é uma forma de mensurar o custo médio. Então a gente vai trabalhar daqui a pouco com esse aqui, ó, esse PP4. Vou até deixar destacado aqui e voltar para o nosso material para a gente verificar um exercício aqui, e a gente para um pouquinho para fazer uma pausa, e vocês fazem uma pausa para tomar uma água e ao banheiro, e aí vocês fazem o exercício. Deixa eu apresentar para vocês e a gente retoma para tirar dúvidas das coisas. Deixa eu só ver aqui as perguntas. O Vitor falou do custo, né? Teve um orçamento e na hora de construir estava bem acima. Exatamente, é um problema sério. Pergunta do Léo: a pandemia tem influência direta com o aumento de custos, professor? De custos, teve um aumento em relação à demanda, aquela questão do preço que ele é delimitado pela lei da oferta e demanda. Então, quando a demanda ou o custo de produção aumenta, isso é repassado para o cliente. O que aconteceu nesse momento de pandemia? Muitas indústrias reduziram a produção por conta das restrições e de pessoas que adoeceram. Então, o custo de produção de muitas empresas aumentou, e a tendência é que eles repassem isso para o cliente. A gente pega o exemplo de elementos plásticos, como
tubulação de água e esgoto. Subiu muito o preço, muito mesmo. Isso foi sentido por muitos comerciantes e muitos clientes. Então, a pandemia, ela teve, em termos de custo, ela teve impacto nessas questões. Depende muito da indústria, né? Do tipo do material. A indústria do plástico sentiu bastante, e os elementos plásticos subiram bastante. Uma pergunta da Kathleen, da Ayla aqui. Professor, os valores de insumo podem ser baseados por preços locais? Então, numa obra, quando é um orçamento de obra pública, não. A gente precisa considerar o preço de base de dados do Estado. Então, aqui é um problema, que gera um problema. Quando é obra pública, por exemplo, a Prefeitura de Santarém vai fazer... Vou nem falar da Prefeitura, vamos falar do IF. Por exemplo, o IF é uma instituição federal, uma autarquia federal, vai fazer uma obra, ele tem o dever, a equipe deve usar a base de dados SINAP ou CEDOP por estar no Estado. E ambas elas vão considerar os preços de insumos de Belém. Então, o orçamentista ele até pode fazer algumas observações dizendo, ó, em Santarém o preço do cimento, mas ele tem que apresentar uma documentação bem detalhada, justificando ele usar aqueles preços. E isso envolveria, por exemplo, cotações de pelo menos 3 empresas diferentes para provar isso. Quando é uma obra pública. Quando é uma obra privada, sim, os insumos podem ser baseados em preços locais, aí geralmente as incorporadoras e construtoras, elas consideram preços locais para não ter nenhuma surpresa, né? Vitor, sim, o PDF todo vai ser repassado. Esse que eu estou mostrando, todos eu vou colocar depois, ao final da aula, já vou mandar por e-mail e botar no grupo. Como eu disse, no CIGAR eu vou botar depois, porque vai ser atualizado algumas coisas do CIGAR. Tá. Então, voltando aqui para a gente concluir essa parte, tem uma tarefa para vocês, que é esse aqui, ó. Qual que é o exercício? A gente vai parar um pouquinho aqui, vou pausar a câmera, pega de gravar, e a gente volta daqui a uns 10, 15 minutinhos. Qual que é a tarefa? A gente calcular o custo para construir esse projeto apresentado aqui, que é um projeto da professora, deixa eu tirar aqui, Roberta Vendramin, de um curso de AutoCAD que eu já usei, então está aqui a referência, né, para referenciar a autora, só para a gente, e está sendo usado aqui para a gente poder pegar uma planta abaixo, tá, uma planta humanizada, e ver as dimensões. Então, a tarefa é calcular o custo para construir esse projeto apresentado, tendo como base o CUB de julho de 2020, né, do Pará aqui, então do Ciduscom, considerando aquele fator lá, residência multifamiliar prédio popular padrão normal, o PPN, lá do final. Lembrando que o PPN, se a gente pegar aqui, vou voltar aqui, mas depois a gente pega. O PPN, no caso, padrão, prédio popular, aqui está o 4, no caso do andar, mas a gente tem que pegar desse padrão normal, ele está no custo de 1.400, você pode até anotar já, R$ 1.479,24 por metro quadrado de área construída na planta de apartamento, tá? Então já estou dando o custo básico. Então, para eu saber o custo total estimado, direto, só dos materiais, para ter uma ideia, eu tenho que saber o quê? O custo total vai ser a área construída vezes o custo unitário. Então, eu peço que vocês façam essa tarefa e a gente verifique os preços. Então, vocês estão conseguindo ver as dimensões aí da tela de vocês? Aqui, essa planta humanizada, ela dá as dimensões do ambiente interno, tá? O espaço livre. Por exemplo, aqui na cozinha, você observa que ela é uma cozinha, ela é de 2 por 3,55 de espaço livre, então você tem que podem considerar a parede com 15 centímetros de espessura, cada uma das paredes. Por exemplo, a área de serviço ela tem 2 por 1,50. Se vocês não estiverem vendo, ou melhor, eu vou até separar aqui e já vou mandar no grupo esse PDF e vou botar, só um instantinho, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Eu vou mandar já no grupo do WhatsApp e vou deixar na tela aqui do computador a planta mais detalhada, só um instantinho.
Tô rindo aqui, tô vendo essa figurinha aqui que o Jones mandou antes, agora que eu vi só no grupo. Melhor, vou tirar daqui. Facilita aqui. Pronto, eu mandei essa foto, que aí vocês podem dar um zoom, aumentar. E caso a resolução não esteja legal, eu vou pegar aqui, só um minutinho, e deixar na tela a planta maior. Para facilitar a leitura das dimensões aqui. Estou enxergando a planta um pouco maior, agora com uma resolução melhor. Alguém? Sim, professor. Tá. Então, vocês entenderam? Até só um minuto, eu vou pegar e vou parar aqui a gravação, então, agora.